Quando ouvimos o nome Maria Madalena, muitas imagens surgem em nossa mente. Para alguns, ela é apenas uma figura secundária, uma seguidora silenciosa. Para outros, uma mulher marcada por julgamentos e rótulos injustos. Mas a verdade sobre Maria Madalena é muito mais profunda, complexa e inspiradora do que qualquer narrativa simplificada que conhecemos. Ela não nasceu em um palácio, não teve privilégios nem oportunidades fáceis. Cresceu em um mundo que impunha regras rígidas para mulheres, onde cada escolha podia ser criticada, cada passo observado e cada ação mal interpretada. Ainda assim, Maria Madalena se destacou. Sua vida é um testemunho de coragem, de transformação e de lealdade, mesmo diante do medo e da rejeição. O que torna sua história única não é apenas o que ela viveu, mas como ela reagiu às adversidades. Ela escolheu seguir seu coração, acreditar em algo maior e se manter firme diante de circunstâncias que poderiam facilmente tê-la quebrado. É nesse contraste entre sua humanidade e sua força extraordinária que encontramos o verdadeiro poder de sua história. Hoje, vamos mergulhar na vida de Maria Madalena para descobrir a mulher por trás do nome, a verdade que poucos ousaram contar e o legado que ela deixou para todas as gerações. Prepare-se para conhecer não apenas uma personagem da história, mas uma mulher real, com medos, desafios e uma coragem capaz de transformar o mundo ao seu redor. Maria Madalena nasceu em uma época em que ser mulher era, por si só, um desafio constante. A sociedade impunha regras rígidas, expectativas sufocantes e julgamentos severos. Cada passo que uma mulher dava podia ser interpretado de forma errada, e cada erro era amplificado. Nesse cenário, crescer com dignidade e autonomia era uma luta diária. Sua vida não começou em um lugar de privilégio. Maria enfrentou dificuldades, momentos de dor e experiências que poderiam facilmente tê-la feito desistir. Mas, mesmo em meio a tantas adversidades, havia algo em seu coração que a impulsionava a buscar algo maior. Ela queria mais do que sobreviver. Ela queria compreender, encontrar sentido e viver de forma significativa. O mundo ao seu redor estava cheio de pessoas que não entendiam seu valor e, muitas vezes, sua presença era ignorada ou mal interpretada. Ainda assim, ela se manteve atenta, observadora e aprendendo com cada experiência. Era como se, mesmo nos momentos de escuridão, Maria sentisse uma força interior guiando-a, mostrando que sua vida poderia ter um propósito que transcendia as limitações impostas pela sociedade. Nesse contexto, Maria Madalena começou a trilhar um caminho que a diferenciaria das demais. Ela não era uma mulher comum, porque sua história não seria comum. Cada decisão que tomava, cada risco que assumia, pavimentava o caminho para algo extraordinário. Ela estava prestes a se tornar uma figura que inspiraria coragem, fé e transformação para todas as mulheres que viriam depois dela. Mesmo antes de encontrar aquilo que mudaria sua vida para sempre, Maria já demonstrava sinais de força, resiliência e determinação. E é justamente nesse contexto de luta, de desafios e de busca por significado que sua verdadeira história começa a se revelar. O maior desafio de Maria Madalena não estava apenas nas dificuldades externas, mas também nos obstáculos internos e nos julgamentos de uma sociedade que não aceitava mulheres independentes ou questionadoras. Ela carregava um passado difícil, um histórico marcado por dor e rejeição, e ainda assim precisava encontrar coragem para seguir em frente, mesmo quando tudo parecia conspirar contra ela. Naquele tempo, cada mulher tinha um papel muito limitado: ser submissa, obediente e permanecer nos limites que outros determinavam. Maria, no entanto, sentia dentro de si uma inquietação, uma voz que dizia que havia algo maior à sua espera, algo que daria sentido à sua vida. Mas para chegar lá, ela precisaria enfrentar não apenas a ignorância e a crítica das pessoas, mas também o medo, a dúvida e a insegurança que poderiam paralisá-la. Ela estava prestes a se deparar com situações que exigiriam coragem extrema. Seguir alguém cuja mensagem era revolucionária e cujas ações desafiaram tradições milenares não era tarefa fácil. Muitos se afastavam por medo ou preconceito, mas Maria escolheu permanecer, mesmo sabendo que isso poderia colocar sua reputação e até sua própria segurança em risco. O desafio dela também era emocional e espiritual. Como acreditar em algo maior quando o mundo inteiro parecia dizer que você não tinha valor? Como confiar no desconhecido quando o passado insiste em te definir?
Maria Madalena enfrentou tudo isso de frente, mostrando uma força interior impressionante e uma determinação que poucos poderiam compreender. Mais do que apenas sobreviver às circunstâncias, ela precisava decidir. Seria mais fácil ceder à pressão e seguir o caminho seguro, ou ousaria se arriscar para viver a vida que realmente sentia ser sua missão? Essa escolha, carregada de coragem e fé, se tornaria o ponto de virada de sua história, o momento em que a verdadeira Maria Madalena começaria a se revelar. O que torna Maria Madalena realmente extraordinária não são apenas os desafios que enfrentou, mas a maneira como decidiu enfrentá-los. Coragem, para ela, não significava ausência de medo, mas sim a capacidade de agir apesar do medo, de seguir seu coração mesmo quando tudo e todos pareciam dizer o contrário. Ela escolheu se colocar em situações que muitos evitariam, arriscando sua reputação, sua segurança e até sua própria vida. Permanecer ao lado de alguém que desafiava tradições antigas exigia mais do que fé, exigia uma força interna que poucos possuíam. Ela não se limitou a ser espectadora da história, decidiu ser parte ativa dela. Maria Madalena também mostrou coragem ao enfrentar o julgamento da sociedade. Em uma época em que as mulheres eram constantemente desvalorizadas e diminuídas, ela ousou ser leal, ousou acreditar e ousou amar de forma incondicional. Sua determinação era silenciosa, mas poderosa. Ela não precisava provar nada a ninguém. A coragem dela se manifestava nas escolhas que fazia todos os dias, na perseverança diante de dúvidas e no compromisso de seguir aquilo que acreditava ser certo. Além disso, sua coragem era acompanhada de compaixão. Ela não apenas se manteve firme, mas também cuidou, ajudou e se conectou profundamente com aqueles ao seu redor. Era uma coragem que transformava ambientes e inspirava outros a agirem com fé, força e determinação. Maria Madalena nos mostra que coragem verdadeira não é a ausência de dificuldades, mas a decisão de não se deixar dominar por elas. Ela nos ensina que, mesmo quando o mundo nos ignora ou nos condena, a força de um coração fiel e determinado pode mudar tudo ao seu redor. A história dela é uma prova de que a coragem não é apenas sobre grandes feitos, mas sobre escolher, a cada dia, levantar-se e seguir em frente, independentemente do medo ou das críticas. A história de Maria Madalena não termina nos desafios que ela enfrentou, mas se revela plenamente na transformação que ela viveu e no legado que deixou para o mundo. Aquela mulher que um dia foi julgada, rejeitada e incompreendida, tornou-se um símbolo de força, resiliência e fé inabalável. Sua vida é prova de que ninguém está preso ao passado, e que é possível se reinventar, superar obstáculos e encontrar propósito mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Maria Madalena passou de alguém marcada pelo medo e pelas críticas para uma mulher que inspirava confiança e esperança. Sua coragem e fidelidade não apenas mudaram a trajetória dela, mas impactaram profundamente todos ao seu redor. Ela se tornou um exemplo de que a verdadeira transformação começa de dentro, quando decidimos abandonar os rótulos e abraçar nosso verdadeiro valor. O legado de Maria Madalena não está apenas na história que sobreviveu ao tempo, mas na mensagem que ela nos deixou, o de que a fé, a determinação e a coragem têm o poder de transformar vidas. Ela nos lembra que cada experiência, por mais dolorosa que seja, pode se tornar um degrau para algo maior, e que a verdadeira força não está em evitar as dificuldades, mas em enfrentá-las com dignidade e propósito. Além disso, Maria Madalena se tornou um símbolo eterno para todas as mulheres. Um lembrete de que somos capazes de mudar nosso destino, de seguir nossos próprios caminhos e de deixar marcas profundas que ultrapassam gerações. Seu legado é a inspiração de que, mesmo quando o mundo tenta nos definir ou limitar, podemos escolher ser protagonistas de nossa própria história, vivendo com coragem, paixão e fé. Em sua trajetória, ela nos mostra que a verdadeira grandeza não se mede por títulos ou posições, mas pelo impacto que temos na vida daqueles que nos cercam e na força que encontramos para nos transformar. Maria Madalena nos ensina que, independentemente do passado ou das circunstâncias, cada pessoa tem o poder de escrever uma história de redenção, coragem e esperança. A história de Maria Madalena nos ensina que a verdadeira força de uma pessoa não é medida pelas circunstâncias que enfrenta, mas pela coragem de seguir adiante, mesmo quando tudo parece perdido. Ela nos mostra que o passado não define nosso futuro, que os julgamentos dos outros não determinam nosso valor e que cada um de nós tem a capacidade de se transformar e deixar um legado duradouro. Maria Madalena foi mais do que uma mulher marcada pela dor e pelo preconceito.
Ela foi uma mulher que ousou acreditar em algo maior, que escolheu permanecer fiel mesmo quando o mundo dizia para desistir e que decidiu viver com coragem, mesmo diante do medo. Sua vida é um exemplo de resiliência, fé e determinação, mostrando que podemos superar os obstáculos e nos tornar protagonistas de nossa própria história. Que a história dela inspire cada um de nós a não temer o julgamento, a não se prender aos erros do passado e a buscar a transformação que está dentro de nós. Que possamos aprender com sua coragem, sua perseverança e sua capacidade de se reinventar. Maria Madalena nos lembra que todos temos um propósito, que todas as vidas têm valor e que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar força, esperança e redenção. Que sua história nos motive a caminhar com coragem, a acreditar em nós mesmos e a nunca desistir, porque a verdadeira grandeza nasce da fé, da determinação e da capacidade de se transformar e transformar o mundo ao nosso redor. No fim, a mensagem que fica é clara: cada um de nós pode ser como Maria Madalena, alguém que enfrenta desafios, supera medos, transforma a própria vida e deixa um legado que inspira gerações. Que a vida dela nos encoraje a viver plenamente, com coragem e propósito, lembrando sempre que a transformação é possível e que cada um de nós pode escrever uma história grandiosa.